Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente. Canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. Olá, Tiago. Olha, Antes de aparecer o horário de verão, conta-me então que episódio ia é, tentar rimar com qualquer coisa, mas não sei. epá, olha, eu vi aí um short vídeo de um fulano que anda a fazer short vídeos. Pá, interessantes, o gajo é bastante interessante mesmo nos seus short vídeos, recomendo muito. Ah, e fez um sobre people pleasing. E hoje nós vamos conversar sobre o que é isso de um people pleaser. É, Que acho que tem pano para mangas. é. Olha, e se me permites agora dar aqui um bocadinho de corda, vou fazer um pouco aquelas introduções etimológicas que eu costumo fazer, que acho que podem contribuir. E tive aqui novamente a curiosidade de ir à etimologia de uma palavra que eu acho que está na base do people pleasing. Portanto, se calhar vou dar aqui uma pequena introdução. Um people pleaser é uma pessoa que se preocupa, tenta, ah, ou se estabelece neste sentido de agradar. Agradar o outro. E esta palavra de agradar, tem dois étimos latins, do latim, que é ad mais gratus. Ad quer dizer a, e gratus quer dizer agradável. A agradável. Ou a mais agradável. É interessante. Ah, e a definição do dicionário, que eu acho que vai ser útil para depois conversarmos, que é parecer bem ou corresponder ao que se espera. Este agradar. Portanto, Brincando um bocado com a etimologia, tentando ir à de graça, em direção às graças do outro, sim, buscar as graças do outro. sim. Ah, retoma aquela, um tema que eu acho que é bastante importante, que é a questão da gratidão, ah, que, no- digamos assim, com a conotação, mais cristã que nos impregna, hum, vai muito no sentido quase de uma vénia ao outro, o bom e o excepcional outro. Veneração, worship. Exatamente. Adoração Uhum. com anulação do próprio, do sujeito. Não é? É um outro Pois, grandioso. E, sem querer, eu pego-me a falar disto, depois não me calo. Que é, o outro grandioso é a mãe. O eu pequeno é o bebê. O bebê é minúsculo, impotente, dependente, com necessidade, face a uma mamã perfeita, que garante a sua sobrevivência, que é capaz, que é poderosa. Ahm, mas a um outro nível, mais saudável, mais maduro, a gratidão está associada ao reconhecimento de algo de bom que o outro nos dá. Ou seja, o outro está a dar algo que é bom para mim. Eh, que eu diria, generalizando, que esta gratidão cristã não reconhece a boa qualidade da dádiva. É-me dada, é boa, vem de um bom objeto e pronto. Mas a dádiva em si não é reconhecida como tal. uhum. Enquanto que numa gratidão mais madura, ah, eu reconheço a boa dedicação que aquela cozinheira pôs na confecção do prato que me soube tão bem. Eu reconheço a coisa que me é dada. Por acaso falei de comida, a comida passa a estar dentro de mim, assim, literalmente neste caso.
Mas, por exemplo, quando alguém me explica algo que eu não percebia bem e, e se esmera nisso, não é? E consegue explicar algo que era difícil de explicar e difícil de eu perceber, e eu consigo perceber, eh, eu agradeço a essa pessoa por me ter dado essa, essa nova forma de ver o conhecimento, e o conhecimento ficou comigo. Aqui não é uma coisa material, não é? Mas Parece que a gratidão cristã, eh, o seu efeito é mais efêmero, eh, enquanto que a gratidão madura é uma coisa que fica. sim, e, mais uma vez, a criança pequena come uma refeição porque necessita, ingere, digere, utiliza os nutrientes e defeca o que não quer e não fica grande coisa guardada. Uh, Quando nós reconhecemos a obra do outro, já estamos a reconhecer o outro. Também é muito importante. Já lá vamos a essa parte. Uh, Uhum. Estamos a reconhecer o outro e aquilo que o outro nos está a dar, e podemos guardar dentro de nós a memória grata da coisa que o outro nos deu. Seja ela o investimento em nós, seja ela a sua arte, seja ela os seus afetos que nos são devotados, enfim. Ah, parece que lá está, estabelecemos aqui pelo menos já dois conceitos, a gratidão madura e a gratidão cristã. A gratidão cristã parece uma gratidão, não sei como lhe chamar, mais infantil. Sim, sim, Pronto. Ah, parece que nesta gratidão madura, e ouvindo falar sobre a questão de memória, a gente temos a possibilidade de criar memória ou artefacto, usando aqui já a nossa terminologia. Parece que na gratidão cristã, será que se cria uma chaga? eventualmente sim, mas sobretudo eu acho é que não se cria propriamente nada. Uhum. É, a gratidão é devida. Aliás, se não formos capazes de sentir essa gratidão, isso é reconhecido como um defeito e uma falha do sujeito. Hum, Diria eu, defeito e falha que advém da sua imaturidade. E a coisa fica por aí. Eu imagino que fica numa fase em que o objeto ainda não é reconhecido como sujeito. E pronto. O objeto dá coisas e eu devoro essas coisas e pronto. Pois. Duas. Uma diferenciação interessante. Mas dando saltinho lá atrás ao people pleaser, Sim, o aquele agradar. que busca o agrado do outro, busca, Hum? uh, busca ser agradável para o outro, busca que o outro goste, a aprovação do outro, em última análise. Um, Cabe aqui que o people pleaser é uma excelente pessoa. São muito boas pessoas. E estou a ser irónico. Um, mas são reconhecidos como boas pessoas, porque são. Fazem coisas para o outro, fazem coisas boas para o outro. Um,
E já não estou a ser irónico quando digo que fazem coisas boas para o outro. Efetivamente fazem. Mas com uma consequência. Ou várias. Várias. E uma delas é clara, é simples, é natural, é a coisa em si. O investimento que fazem no outro, as coisas boas que dão ao outro, eventualmente são mesmo coisas boas que são dadas ao outro. Ah, com, se calhar, esse é o móvel final de todos nós na relação, mas não sei. Ah, mas com o objetivo de que essas coisas sejam reconhecidas pelo outro e isso contribua para que o outro goste mais dele, do, do people pleaser. Um, por isso é um género de. Pá, estes termos são muito. Este termo é pejorativo, mas não é bem assim. É um género de. É um egoísmo mascarado de altruísmo. Eu estou a fazer isto para recolher o devido, recolher o dividendo do agrado do outro. Ok. A pergunta será, e não é esse o móvel de todas as relações? Não sei. Se calhar na relação amorosa, não. Se calhar na relação amorosa há um investimento no outro em detrimento do próprio, se necessário, mas pelo outro. Mas, enfim, Ah, porquê que achas que isto se começou a falar tanto? É porque eu, pelo menos no meu trabalho, começou a aparecer esta denominação anglo-saxónica de uma coisa que não é de agora, que sempre existiu, ah, mas que é apresentada, pelo menos em clínica, às vezes pelo próprio. Eu sou um people pleaser. Eu não sei até que ponto aqui a pessoa também já diz que não gostava do ser, ou que sente que isso tem uma consequência direta na sua saúde mental, não é? Portanto, é uma coisa que traz para a terapia e que a convoca a estar num sítio de dúvida em que se questiona sobre isto que dá ao outro. Portanto, provavelmente com perda de algo de si. de si próprio. É. Sabe, houve uma coisa que o fulano que fez o short video colocou lá e que acho que é muito importante, que é a modernidade do termo. Ou seja, people pleasers sempre existiram e sempre hão de existir. Pronto. Os graxistas? Hum? Os graxistas? Epá, hum, ok, mais uma vez, esse termo é pejorativo do móvel que lá está. Mas efetivamente há pessoas que são amáveis por natureza e são assim sempre hão de ser, diria eu. Se calhar nós podemos focar mais, como é que eu ia dizer, pôr o foco da nossa ação no, ou melhor, podemos pôr como foco da nossa ação agradar a nós, exclusivamente a nós, ou ao outro, exclusivamente ao outro. E na realidade, tanto uma como outra seriam situações patológicas, seriam desajustadas. O equilíbrio entre um ponto e o outro do segmento da reta não é sempre no mesmo ponto. Há pessoas que são mais focadas em agradar ao outro, há pessoas que são mais focadas em agradar a si próprias e ficam ali alguns pelo meio da reta e não quer dizer que uns estejam doentes e os outros não. São assim, a pessoa sente-se bem com a forma como vive. Então pronto, está bem, não chateia os outros, portanto não Uhum. anda a prejudicar as outras pessoas, ok, sente-se bem assim, ou não.
não é? A pessoa procura ajuda e diz eu sou um people pleaser, provavelmente é porque o people pleasing dele lhe está a pesar demasiado às costas, não é? Se calhar imaginaria que muitas vezes aí depois há outras questões como a dificuldade em se autodeterminarem, em dizer basta, não é? Ah, olha, vem-me à cabeça os, aqueles papás que têm alguma dificuldade em Uhum. pôr limites aos filhos porque são people pleasers, não é? E não querem ficar mal na fotografia. Ou seja, não podes comer mais caramelos e não comes mesmo mais caramelos. Meio quilo já chega. Não é? Pronto. Eu estou a caricaturar com um exagero, não é? Isto é uma altura que um gajo tem que dizer à criancinha não é não. E o puto vai achar que o pai ou a mãe é um ganda sacana, que é um serial killer que lhe está a levar os caramelos. Epá, mas não podes comer 2 quilos de caramelos. Não podes, eu não deixo. Ah, o pai é mau. Está bem, ok. Já não falo mais com o pai. Está bem. Isso, isso, isso na psicanálise é o que Bian chamariam de um ódio progrediente, de um vínculo H+, hate plus. Confesso que essas coisas do Bion baralham-me todo. Baralham-me a mim porque não os percebo, não é? Porque ele não fosse muito pertinente nas suas Não, observações. mas é assim, esse ódio momentâneo que a criança tem depois por receber o não é progrediente, Sim. porque há aí uma entidade parental que põe o não em jogo. O não é uma coisa que nós já falámos aqui que tem a sua importância, e esse não tem a possibilidade de se transformar em algo que o sujeito pode usar no futuro, Sim, sim. que é, pá, isto foi justo. Portanto, e o justo nem sequer tem, o justo nem sempre tem conotado acima a questão de prazer. Uhum, uhum. Portanto, e é importante abdicar desse prazer. Sim. Que esse sentimento de, não sei se de justiça, de ser justo, traz, mas que não é compreendido na altura, mas é compreendido em desfazamento. E na altura também. Porque, como é que eu vou lá? Muitas vezes nós preferimos aquele indivíduo que gasta tempo a discutir connosco um tema do que o outro que pura e simplesmente nos vira as costas e não quer mais saber de nós. Sim, ou diz que sim a tudo? Queres comer 2 quilos de caramelos? Come. Problema teu. Não. Este tipo está disposto a chatear-se, está disposto a, estavas disposto a brigar comigo por uma coisa que ele diz que é para cuidar de mim. Eu não percebo lá muito bem, mas o gajo está a brigar comigo, mas não me abandona. Pois. Eu acho que isso também lá está. Uhum. Eu matava o meu pai porque eu quero comer mais caramelos, mas o gajo não morre. O gajo não me abandona. Portanto, eu posso odiar as pessoas e afinal elas não morrem. Ou seja, quando eu sinto ódio, até posso estar razoavelmente descansado, que eu não mato ninguém só com o pensamento. Eu posso pensar em matar. Pois. Há muito, E isso, abre-se a porta para sim, muita. sim. Sim, sim. Agora, diria eu assim em cima do joelho, eu acho que a posição do, do, do people pleaser é uma posição de fragilidade. E só, pegando nos progenitores, só numa sociedade que remete cada vez mais a posição parental para um estado de fragilidade, os pais hoje dificilmente conseguem ter filhos, dificilmente conseguem sustentar filhos, dificilmente conseguem criar os filhos. Portanto, tudo isto é feito num esforço e num limite das capacidades
já não há energia, já não há força, já não há determinação para, digamos assim, fazer frente ao povo, não é? Brincando com o people pleaser, que é o que não faz frente ao povo, não é? Este não há, não se faz mais frente ao povo, vamos com a maré, queres comer 2 quilos de caramelos, pois come 2 quilos de caramelos. O meu filho até gosta tanto de caramelos, sabe lá o que é gostar de caramelos. Aí até cai aqui na tentação de inventar um termo de moda, a permissividade tóxica. Sim. Quando nós falamos de permissividade, é o que é, mas pressupõe um exagero. Ser permissivo, podemos ser mais ou menos permissivos. Quando falamos de permissividade, falamos que fica implícito sempre um exagero. Sim, e é sempre tóxica. Só pegar ali numa coisa que tu disseste que eu acho que é também relevante. E que não é só com o people pleaser. Hum, Que é, porque este termo? Primeiro que tudo é em americano. E todos os termos que sejam em americano refletem um profundo conhecimento do problema e algo de muito moderno que foi descoberto há pouco tempo. Ah, e há aí umas pessoas que escrevem artigos em revistas e em jornais, pessoas muito cultas, que epá, de vez em quando vão buscar assim uns termos americanos muito bons, pronto, epá, que às vezes servem para aquilo que falaste numa outra altura, que é dar nome à coisa. Ou seja, provavelmente havia aí muita gente que é aquela pessoa que vai almoçar connosco e pergunta, então, e o que é que vai ser para ti? O que é que tu vais comer? Põem sempre naquela posição, o que é que vos apetece? Que música é que vocês querem ouvir? Não, que música é que tu queres ouvir? Música é que te apetece? Este género de pessoa provavelmente, provavelmente, seguramente sempre existiu. E um dia alguém escrever numa revista qualquer isto, ainda por cima com o nome americano, isto acho que é uma coisa que, pá, o pessoal ponha-se lá da cor que quiser, mas revela idoneidade, quer dizer, revela honestidade e investimento na questão e no trabalho, pronto, essas coisas todas. Ah, epá, e a partir daí esta pessoa passou pelo menos a ter um nome para chamar aquela coisa. sim. Pronto. E o poder nomear, às vezes, dá um enorme alívio. Dá sentido? Sim, mas aqui trata-se de um nome que foi viralizado. Não houve propriamente aqui uma espécie de batismo simbólico do fenómeno. Houve aqui uma viralização de um conjunto de 2 palavras anglo-saxónicas que foram disseminadas, por exemplo, no terreno das redes sociais e dos artigos que tu É falavas anterior. É anterior. anterior. É. Mas pronto, Pronto. Vão surgindo, pá, alguns termos que designam conceitos, patologias. Olha, por exemplo, o harassment, eh, o sexual harassment, o moral harassment, o assédio, foi traduzido para português. Arriscaria, talvez há 20 anos, ninguém falava, 20 e tal anos, ninguém falava de assédio, nem ninguém falava de assédio sexual. E contudo havia, não é? Não havia, era aquele termo, e aquele termo aglutinou uma série de comportamentos, de- deu nome a uma série de comportamentos que, pronto, a partir de agora é muito mais fácil. Não é preciso estar a descrevê-los todos, é utilizar aquele termo. pois o nome aí tem essa qualidade. Conjuga e dá constância. Isso, isso, isso é óbvio. Mas olha, o que é que
como é que podemos avançar aqui mais no tema este people pleasing, do agradar, a sua consequência. Portanto, É aquela que o gajo também fala e que é muito oportuna, que é a anulação. Ao tipo usa também um termo americano. O gajo é assim americanoide. Eh, Usa um termo americano que eu não fixei, mas que é de facto quase o oblivion do próprio. O, sim. o outro é tão o móvel da minha ação que eu sou escrito com letra pequena, muito pequenina. Eu sou nota de rodapé. Na clínica eu acho que se vê muito uma espécie de enunciação, entre outras. Esta foi que eu me lembrei que não sou eu próprio. Porque eu, quando estou a agradar, vejo-me obrigado a agradar, e é este sentimento de obrigação da pessoa se compatibilizar, de agradar, não é na diferença que o outro me vai ver, Hum. é na compatibilidade, na mesmidade. É na simbiose. Pois. Que é engraçado porque a tendência natural seria para dizer a estas pessoas, sim, podemos dizer-nos, não serve para nada, a dizer a estas pessoas, bom, mas então, e de que música é que você gosta? E então, e de que prato é que prefere comer? Que dança é que gosta de dançar? Tem é que dançar a dança que gosta. Deve escolher o prato que gosta. O problema é que eu não sei qual é, porque ser people pleasing uma vida inteira faz com que haja um esquecimento do próprio. Uhum. Esquecimento. A não Esquecimento é experiência preciso do que eu. próprio, Hum? não é? A não experiência do próprio. Portanto, Exatamente. o próprio não se experiencia Sim. enquanto ele. Eu sei lá de que é que eu gosto. Faço ideia. Ah, e muitas vezes este movimento à bruta de, de estava aqui, epá, lembro-me de um documentário muito antigo, em termos de filme até era mesmo bastante antigo, que é um filme talvez dos anos 20, em que um grupo de russos soviéticos foram para uma das repúblicas orientais da União Soviética tirar os véus às mulheres, libertar as mulheres do véu. E elas, assim que lhes tiravam o Uhum. véu, tapavam-se imediatamente e ficavam muito aflitas, porque elas não sabiam viver sem o véu na rua. Ah, Pronto, esta coisa de nós chegarmos lá e querermos tirar esta posição people pleaser assim à força e à bruta, calma, porque não vai resultar. Uhum. Ah, Sim. Aliás, eu acho que a solução é mesmo ah, tirar, irmos deixando a pessoa se conhecer ela própria até ao ponto em que ela é capaz de abrir mão do véu e das outras coisas que são do people, não são dela. Sim. Já agora, já pareço o original. Porra, está quieto. Ah, Lembrou-me uma parte de um livro que eu gostei muito de ler, que é Uma Mulher Rebelde, a propósito da. É uma mulher somali. Sim, Foi uma mulher sim. famosa. Fez cair um governo holandês. Enfim, olha aí posso. Há uma outra martelada que vem a talho de foice, mas já lá vamos. Ah, Ela, para encurtar a história, acaba por fugir para a Holanda, onde vai para um campo de refugiados, começa a trabalhar e a estudar,
acaba sendo deputada na Assembleia da República. Eu estou a dizer Assembleia da República, mas acho que não é Assembleia da República na Holanda. Porque se não estou em erro, a Holanda é uma monarquia. Tem uma monarquia, não tenho a certeza. Bem, enfim, é deputada lá, mas antes de chegar aí, ela usava sempre véu, cobria o corpo todo, por tradição, da terra onde ela vinha, e já estava há bastante tempo, meses ou anos, na Holanda, quando ousou pela primeira vez sair à rua sem véu. Uhum. E a descrição dela é muito engraçada, porque ela saiu à rua com o véu dentro do saco, dentro da mala, mas na expectativa de que as pessoas fossem ficar a olhar para ela. Ou seja, este véu era uma expectativa que ela tinha dela própria posta nos outros. Ou seja, ela achava que os outros esperavam que ela utilizasse um véu. Na terra de onde ela vinha, os outros esperavam que ela tivesse um véu. Mas na Holanda, não. E a descrição dela é muito. Ela tem muitas descrições muito engraçadas. Essa é uma delas. É muito engraçada de. Ela andava pela rua e olhava para as pessoas, tentar perceber se havia uma recriminação dos outros por ela não ter véu. A recriminação era dela, Sim, mas esperava, punha nos outros. sim, sim. Ah, em termos. Outra coisa que eu pensei aqui, e não sei se poderemos expandir, este people pleaser não transporta em determinada medida o receio da rejeição? Sim, é este exemplo. Sim, Pronto, é isso mesmo, ela esperava ser rejeitada. E estranhou não ser no início. Ela refere-se de uma maneira muito engraçada quando chegou à Alemanha pela primeira vez e ficou muito admirada com as pessoas andarem, o facto das pessoas andarem despidas na rua. Despidas queria dizer as mulheres andarem com camisas de alças, poderem andar de calções, de saias. As pessoas andavam despidas na rua e ela achou isto muito estranho. sim, Mas voltando ao véu, era de facto o medo que ela tinha de ser rejeitada na terra de onde ela vinha. Seria legítimo ela ser maltratada se não se cobrisse. Por acaso, isso eu aprendi nesse livro, uma coisa muito engraçada. Engraçada, quer dizer, não tem graça nenhuma. Que é, nós temos a ideia no Ocidente, mais ou menos bem documentada ou mal documentada, que nos países que respeitam lá a lei islâmica de forma fanática, respeitam a lei islâmica, ponto final, hum, que as mulheres são obrigadas a usar o véu ou são obrigadas a cobrir-se. O que ela descreve não é perfeitamente rigoroso. A moral diz o seguinte, que se ela for abusada, se ela não estiver coberta e for abusada ou agredida, a responsabilidade da agressão é dela. Foi ela que trouxe isso para cima dela. Foi ela que se pôs na posição de ser violada ou de ser agredida. Não sei se me fiz entender quanto perverso isto é. É rocambolesco, quer dizer, não é uma regra que está escrita a algures, a mulher tem que se vestir assim. Não, a mulher pode se vestir como quiser, mas se andar com os cabelos ao vento, os homens não vão suportar a, a beleza dos seus cabelos e vão atacá-la sexualmente. E a responsabilidade disso é dela, podendo ser agredida ou mesmo morta pelo pai ou pelos irmãos ou pelo marido. Pronto, é esta a descrição que ela faz.
e que revela um nível de perversão Pois, engraçado, engraçado. Mas enfim. pois é. E, Olha, uma vez que falaste na perversão, acho que há o outro lado da moeda do people pleasing, que é o receptor, eh, do agradar. Portanto, a pessoa que. Ou a típica pessoa que é mais. Que recebe mais o agrado. hum, Haverá uma perversão neste sentido, portanto. todos nós gostamos que nos agradem. Agora, mais uma vez, quanto é que É o nós grau. queremos ver a outra pessoa que está do outro lado? Ou seja, olha, se este cozinheiro faz um prato esmerado que me sabe muito bem e fica ali dependente da minha expressão de agrado pelo seu prato, e se eu me expresso mais ou menos, se calhar é este jogo que depois, aqui é que nós vamos ver quanto é que eu exprimo o meu agrado, quanto é que eu não exprimo, quanto é que eu retenho. Ah, tu queres que eu diga que está muito bom, mas eu não te vou dizer. Que joguinhos é que nós vamos fazer com isto? Ou então se é aquele cozinheiro que faz o seu bom prato, uh, faz a sua arte, não é? Porque é bom naquilo. E porque gosta que as pessoas gostem. Sim, todos nós gostamos. Não é? Todos nós temos sexo e gostamos que o nosso companheiro ou a nossa companheira fique satisfeita com isso. Ah, é mesmo? Ok. Ok, fazemos-lo porque gostamos do outro e gostamos que o outro tenha prazer. Ah, pá, mas também gostamos de ser o melhor garanhão lá da terra. Epá, é assim, Pois. naturalmente. Mas é aqui só uma pontinha final, mas que me lembrei de uma ideia que é o pleasing, o agradar pela inação. Ou seja, aquela boa pessoa que não nos critica, que não expressa o seu desagrado, não faz. Não sei se me faço entender. É um pleasing pela inação, um, um pleasing conivente. Uh, que eu acho que também existe. A ideia de people pleaser remete muito para a ação, ir ao encontro do outro pela ação. E agora estava a puxar aqui para cima da mesa o ir ao encontro do outro pela não ação. Quando nós assistimos a determinados atos ou determinadas circunstâncias e nos resignamos, mantemos a conversa não é comigo, não vou lá chatear A ou B ou C, não me quero chatear a mim. Sim. Na realidade, psiquicamente, a não ação raramente é genuinamente uma não ação. A não ação é uma ação psíquica. Eu opto não fazer, Sim. Sim, acho que tem sempre. Há sempre uma expressão psíquica aí, não é? mas que aqui não é tão, não vai, não é, não tem um caráter tão omisso. Ah, uma historieta. Há uma vez, ao andar de metro, ah, estava uma rapariga sentada no metropolitano a falar ao telefone. Epá, e deve ter recebido uma notícia muito grave, porque ela rompeu em lágrimas e eram genuínas. Foi de facto qualquer coisa muito mal, muito má que alguém lhe disse ao telefone. Ah,
e ela ficou muito desarranjada e eu pensei em oferecer ajuda. Mas como vivemos na sociedade em que vivemos e como sou homem, hesitei fazê-lo, porque ela poderia ace- ver isso como uma intrusão. E a última coisa que ela precisava era de um gajo qualquer a chateá-la. E hesitei. Nisto ela saiu, o comboio, a carruagem parou, ela saiu e foi muito engraçado porque uma outra rapariga que estava junto à porta saiu com ela e sentou-se no banco da Gar, claramente a tentar consolá-la. Uhum. Ou seja, a fazer aquilo que eu pensei fazer. Certo? Ou seja, eu pensei, visto de fora, eu não fiz nada. Eu estive quieto. Psiquicamente, eu não estive nada quieto. Sim. Ok? A outra rapariga, psiquicamente, não esteve quieta e agiu. Ou seja, num filme sem legendas, ver-se-ia uma carruagem com meia dúzia de pessoas que não se mexeram, à exceção de uma. Sim. Mas eu não sei o que é que os outros pensaram, mas o que eu pensei foi isso mesmo. Ah, vou ajudar, espera aí. Mas ela pode se sentir incomodada. Vou ou não vou? E o tempo, estes segundos de hesitação, ah, foi suficiente a sair e a outra pessoa ir ajudar. Agora saltamos aqui para este, o pleasing por ação ou omissão. E que a omissão, a meu ver, não é tão omissa quanto isso. Uhum. É, Não é tem também que ser, uma não. ação. Não tem que ser. Às vezes a indiferença não é indiferença. É uma contemplação. Pode ser muita coisa, um ataque ao vínculo, um Pois. ataque ao outro, ao vínculo sempre. Será ao vínculo, mas é sobretudo a destruição de algo que nos liga. Deixa de nos ligar. Essa coisa de estarmos ligados uns aos outros é uma grande complicação. É que estamos ligados com mais força, com menos força, depois desligamos-nos. E quando nos desligamos é muito aborrecido. Às vezes é mesmo muito doloroso. Portanto, uma vidinha como deve ser, cada um a fazer a sua função, organizadamente, epá, racionalmente, apesar de tudo, ainda é um melhor. Mais seguro, menos sobressaltos. Hum. Há poucos dias vi um clipe sobre uma reunião dos sarcásticos anónimos. Imagino. Não, é muito giro. Sério. Bem, Olha, marteladas, se calhar eu recomendaria um livro, a, Uma Mulher Rebelde. Eu gostei muito de o ler e acho que ela escreve muitíssimo bem. E, à margem disso, eu recomendaria um vídeo que ela produziu, ombro a ombro com um realizador holandês. Ah, ele chamava-se Theo Van Gogh e foi assassinado na sequência desse vídeo. O vídeo chama-se Submission. É uma,
é uma curta-metragem sobre o papel da mulher no Islão. Esse vídeo foi proscrito. Um, mas ele encontra-se ainda online. Uhum. Submission. Sim. Um, portanto, este poderá ser o meu último vídeo, não é? Epá. Theo Van Gogh foi assassinado no meio da rua, precisamente na sequência desse vídeo. Recomendo. A autora do livro vive, nesta altura, dá aulas, ela tem quase 60 anos, tem 50 e muitos. Vive nesta altura nos Estados Unidos, teve que fugir para lá para conseguir sobreviver, senão iriam atrás dela também. Pois, Hum, Enfim, não é uma clave assim. pois. E tu? Bem, Ocorreu-te eu algum? ocorreu-me. Olha, não me estava a ocorrer nenhuma em particular. Lembrei-me num grande acaso, e a memória já é distante, mas eu vi uma série que é Os Sete Palmos de Terra, Hum, Six Feet Under. E lembrei-me de um episódio que lá está, pode ser aqui a minha memória a trair-me, mas todos os episódios, não sei se viste a série, começavam sempre com uma morte. Portanto, com a aurora de alguém. eh, e como é que isso acontece? E depois, pronto, entrava a história da família Fisher. Fisher and Sons, não é? eu não vi, eu não me lembro de nenhum episódio completo, mas acho que vi um ou outro. Aquilo tratava-se de uma família que tinha uma mortuária, não é? Sim, exatamente. Pronto. Eu espero não estar a confundir a série. Enfim, se estiver a confundir, mas eu vi isto Six Feet algures. Under é esse. Não, não. Para Isto eu corrigir a sei mão. que é. O que eu vou contar a seguir, que é o que me levou a dar e a pensar a martelada, é que eu não sei se será dessa série, mas eu tenho a memória que sim. Que é um episódio no meio de todos os episódios da série que, como eu disse, cada episódio começava com a morte de alguém. Eu tenho a memória de um episódio começar com a história de uma pessoa que era muito people pleaser, não dizia o que pensava, não dizia que não, agradava, muito submissa, mas a pessoa, eu acho que era até um homem, uh, acho que foi-lhe aconselhado em terapia ou alguém lhe deu o conselho dele começar a erguer-se e começou a dar as suas opiniões. E no dia em que começa a dar as suas opiniões, acho que até ao seu cônjuge ou à sua cônjuge, morre. Pois. Epá, lembrei-me do episódio, lá está, pode ser a série errada, mas olha, a história está lá. Eu vi isto a algures, eu acho que foi no Six Feet Under, e é uma história muito solta, no meio de todos aqueles episódios, até de personagens muito secundárias, mas chama a atenção aqui muito para a questão simbólica, que é deixar de agradar é morte. Pois. E acho que se liga ao tema do episódio de hoje, não é? Portanto, que este receio da rejeição pode muitas vezes desencadear sentimentos, emoções de, de um grande terror e que Insuportáveis. cativam e que hipotecam a pessoa neste sistema e nesta economia contínua de agradar, tentar agradar e, de certa forma, viver muito para o outro, não é? Uhum. Portanto, de- de se dedicar, de venerar, e que, obviamente, que isto pode acabar numa tragédia pessoal muito grande.
E isto, obviamente, que quem chega à terapia, isto tem que se ir sendo quebrado. Não se pode quebrar de um momento para o outro, mas é uma coisa que se tem Foi o que que. se fez, não é? Claro. Deixa lá de agradar aos outros, o homem O fez homem merda morreu. e morreu. Mas Pronto, pronto, na série morreu por, acho que um acidente qualquer, ou qualquer coisa, mas claro. pronto, simbolicamente a coisa está lá. Uhum. Depois, lembrei-me de um filme dos irmãos Coen, que é o Fargo. Uh, que é um filme, creio que do fim dos anos 90. Um muito bom filme. Portanto, os irmãos Coen são excelentes realizadores e argumentistas. Um, e são muito consistentes. Eu acho que eu já o tinha dito aqui até. Realizadores muito consistentes, norte-americanos. Acho que são norte-americanos. E este filme, Fargo, não estou a falar da série, estou a falar do filme. Uh, Lembro-me de uma personagem, que eu não me recordo o nome dela, que era o marido da pessoa que é raptada por aqueles dois gatunos, ou aqueles dois larápios, que um deles era interpretado por Steve Buscemi e outro por um indivíduo que faz sempre papéis de um gajo de leste ou qualquer coisa assim. Pronto. Que são sempre pessoas perigosas. Claro, claro. E não são. E não são. Uh, e pronto, com o decorrer do filme descobre-se que quem o arquiteto do rapto é este marido que queria o dinheiro do sogro. Mas ele era um people pleaser. E foi um people pleaser a vida toda. Portanto, é um homem que muito encolhido e impotente, mas quando passa ao ato e quando a bolha dentro dele eventualmente rebenta, não é? Se podemos interpretar assim, ele desenha um plano completamente perverso e violento e de planear o rapto da mulher para receber dinheiro. Portanto, transbordou e o transbordo foi trágico para todos. Para ele, para a mulher, para o sogro morreu, os larápios morreram, e quer dizer, É tal coisa. O gajo não sabe como é que há de fazer. E quando pois, sai desse registro do people pleaser, só faz é trampa. pois, Fica pois. completamente. Faz lembrar um bicho desequilibrado a andar no meio de uma loja de loiças, quer dizer, Sim, sim, inevitavelmente vai fazer sim, partir a sim. loiça, fazer porcaria Eh, que ele não sabe. e- Lá está, não sei. Os gatos, olha, faz-me lembrar um bocado os gatos. Os gatos, eh, se a gente os deixa no meio de uma loja de loiças, é para a loja se partir toda. Mas vá, se a gente meter o cordelinho e ele for atrás do cordelinho, a gente vai entretendo o gato. É, tem gatos. Olha que eu conheço um caso ou dois, estou-me a lembrar, lembro-me qual, há muitos anos, uma loja que vendia lembranças turísticas em Belém, que tinha normalmente um gato na montra, o bichinho entrava e saía na montra, dormia à sesta ao sol na montra e não derrubava um boneco. É assim, os gatos são de uma liga completamente diferente da nossa. E se os gajos não quiserem derrubar boneco nenhum numa montra cheia de bonecos, lembranças para os turistas, não derrubam. Não. Uhum. Portanto, pá, depende, não é preciso fiozinho nenhum. Lá está. Lá Pois, está. Este sabe perfeitamente andar por ali pelo meio, sem raptar ninguém, sem matar ninguém. É. Olha, mas nesta conversa das marteladas, lembrei-me de uma que esta é lapidar e seria um erro crasso e pronto, ficaríamos muito mal se não citássemos, porque é o Zelig, é o filme do Woody Allen, em que o tipo é tão people pleaser, que quando está numa determinada circunstância, transforma-se nas personagens dessa circunstância.
Pois é. Ele cruza-se na rua com um conjunto de rabis judeus a conversarem uns com os outros. Às tantas, ele está no meio do grupo, com os mesmos gestos idiosincráticos que ele acha que os judeus têm, inclusivamente começam-lhe a crescer os caracolinhos de cabelo. Ele é levado para um hospital, numa ambulância. Quando sai da ambulância, já vai transformado num médico que vai operar. Deixem-me passar, porque eu tenho uma operação para fazer. É, é- é essa personagem É. do Zelig. Sim, Eu diria que é o empório do people pleaser, não? sim, sim, sem dúvida. Não, já não... Olha, essa é brilhante, não me lembrava dessa. É, é dos poucos. Eu digo, eu não gosto do Woody Allen, por vários motivos, dos filmes, uh, mas este é dos poucos que está bastante bem feito e está interessante. E toca precisamente nesta Sim, questão que falamos sim, hoje. nessa temática, sim. Sem dúvida que sim. Bem, eu acho que fica aqui bastante assente uma ideia geral que people pleasing dá desaparecimento do próprio, ou Uhum. desaparecimento de quem faz o pleasing, Do pleaser. do pleasers, exatamente. Assim é que é. Mas é isto. Portanto, temos a acrescentar que Por hoje ficamos por aqui. deixamos de tentar agradar, não é? Não? E o brilhantismo, quando é excessivo, também enjoa. Epá. I'm good, I know. Sim, senhor. Então, despedimos-nos e até o nosso próximo episódio. Até breve. Até lá.